Oi, gente! Hoje nós vamos aprender a fazer esse modelo de clutch. Bom, ela foi feita no barbante, número 8 da Círculo, mas ela pode ser feita com qualquer material. Pode ser feita com outro tipo de barbante, pode ser feita assim, olha, que eu mesclei aqui um barroco com um amigurumi, então eu fiz em fio duplo. Pode ser feita no fio de malha, num fio de couro, num fio encerado e aí num fio náutico, vai ficar aí da criatividade de cada um. Bom, como essa foi feita no barbante, ela fica bem molinha. Então depois eu vou ensinar a fazer uma estrutura, ok? Pra gente deixar ela mais resistente, mais forte. E aí, essa estrutura vocês também podem utilizar em outros modelos de bolsa, certo? Bom, então vamos lá. Eu vou fazer aqui uma amostra, tá? Um tamanho menor, para vocês entenderem como que é aqui a construção do meu ponto. Então, vou abrir aqui para mostrar para vocês que eu ainda não fechei a lateral. Eu vou começar fazendo correntinhas, a quantidade vai ficar a seu critério, porque vai depender do tamanho que você quer a sua clutch, ok? Então, eu fiz correntinhas e aí eu fiz aqui 3 carreiras de ponto baixo, tá? Normal, introduzindo a agulha embaixo dos 2 fiozinhos do topo do ponto, certo? Depois aqui no meio, eu fiz um outro padrão que também é ponto baixo, mas pegando somente na alcinha de trás. Então fica esse relevo aqui. E para finalizar, terminei com as outras 3 carreiras de ponto baixo, certo? Então, lembrando que dessa forma que eu fiz, a quantidade de correntinhas que você fizer vai ser aqui o comprimento da sua bolsa, tá? Lembrando que esse comprimento a gente vai dobrar para uma parte ser o corpo e a outra parte ser a tampa da bolsa, certo? Bom, então vamos começar. Eu vou pegar aqui o meu fio, certo? Para quem é iniciante, eu deixo um pedacinho, giro ele aqui, tá? Introduzo a agulha, ou você pode fazer assim direto. Pegou o fio, colocou a agulha aqui, girou. Lacei o fio e passei. Bom, eu tô utilizando aqui uma agulha 5,5. Por quê? Essas correntinhas que eu fizer, eu tenho que fazer elas mais folgadas. Então, essa é uma dica para quem tem ponto apertado. Utilize uma agulha maior para fazer essas correntinhas e no corpo você vai utilizar uma agulha de numeração menor, tá? Porque eu vou precisar que essas correntinhas sejam mais folgadas, porque quando a gente voltar fazendo ponto baixo, a gente vai fazer os pontos baixos num calombinho que tem aqui atrás. Então, vou fazer algumas correntinhas. Bom, fiz 10 correntinhas, certo? Agora, eu faço mais uma que vai ser para a virada do nosso ponto. Então, venho aqui, faço mais uma. Nesse momento, eu vou pegar uma agulha mais fina, ok? Vou utilizar uma agulha aqui 5. No caso, se você fosse utilizar um outro fio, por exemplo, uma agulha 4, aí você pode fazer com uma agulha 4,5 ou uma agulha 5, tá? Então, virei aqui o meu trabalho do avesso. Meu trabalho tá aqui do avesso, aqui eu tenho a frente, aqui o avesso. Esse aqui é o primeiro o pontinho a mais que a gente fez. Então, eu faço o seguinte, eu venho aqui nesses calombinhos, introduzo a minha agulha, busco o fio. Fiquei com duas laçadas, laço o fio e puxei. Fiz um ponto. Então, como eu falei pra vocês, eu vou fazendo meus pontos baixos aqui atrás nesses calombinhos. Quando a gente trabalha dessa forma, o legal é que aqui, olha, vai ficar nesse acabamento das correntinhas aqui na frente. Então, eu prefiro fazer assim, tá? Deixa o trabalho melhor. Mesmo que depois a gente vai fazer um acabamento na borda, eu prefiro fazer assim. Então, a gente vai fazendo essa carreira de ponto baixo até o final do trabalho.
Tô fazendo aqui bem devagar, justamente para quem foi iniciante e estiver assistindo esse vídeo, não ficar com dúvidas. Bom, chegar aqui no final, nós vamos introduzir a nossa agulha aqui, nesse fiozinho, puxa e também faz um ponto baixo, ok? Agora a gente vai virar o nosso trabalho do avesso, aí a gente vai fazer o seguinte, quando a gente vira o trabalho do avesso, o nosso fio sempre vai passar por trás da agulha. Então, eu laço aqui o meu fio e faço uma correntinha. Fiz uma correntinha, eu vou introduzir a agulha aqui, passando embaixo dessas duas alcinhas, certo? Aí eu busco o fio e vou fazendo ponto baixo até o final do trabalho. Se você estiver fazendo um trabalho, um fio de malha, num outro fio, toda vez que vocês estiverem fazendo uma carreira, vocês vão fazendo, olha, e dando uma esticadinha no seu trabalho, porque às vezes ele tende a enrolar um pouquinho, né? Bom, cheguei aqui no final, o que eu vou fazer? Vou virar o meu trabalho para frente. Virei o meu trabalho para frente, novamente o meu fio vai ficar atrás da agulha. Agora eu laço ele e faço uma correntinha. Fiz uma correntinha, introduzo a agulha e vou fazendo ponto baixo até o final da carreira, como eu já ensinei para vocês. Cheguei aqui no final, tá, da minha carreira, e de agora em diante a gente vai introduzir a agulha aqui no último ponto de uma forma diferente, justamente para o nosso trabalho ficar reto. Lembra que quando a gente vira o trabalho, a gente sempre faz primeiro uma correntinha? Então, esse daqui é o meu último ponto. Esse pontinho que você está vendo aqui na lateral é aquela correntinha que se formou. Então, eu não vou introduzir o meu ponto, minha agulha aqui. Eu vou introduzir aqui no meio desse pontinho, tá? Porque assim, o meu trabalho vai ficando reto na lateral. Então, feito isso, viro novamente aqui do avesso. E aí, agora, vocês podem decidir. Essa carreira aqui, de ponto baixo, introduzindo a agulha embaixo dessas duas alcinhas aqui, pode ser feita com 2, com 3, com 4 carreiras. Vai ficar aí a seu critério, conforme você desejar fazer a sua bolsa, ok? Bom, eu virei aqui do avesso e agora eu vou começar a fazer esse efeito aqui, o ponto baixo relevo, tá? Então, o que eu vou fazer? Novamente, eu vou laçar aqui o meu fio e fazer uma correntinha. Esse primeiro ponto eu vou fazer normal, introduzindo embaixo das duas alcinhas, tá? Então, busquei aqui o meu fio, fiz um ponto baixo. Então, o primeiro e o último vai ser assim, normal, introduzindo a agulha embaixo dessas duas alcinhas. Aqui no meio, a gente vai trabalhar pegando somente uma alcinha. No caso, essa alcinha que tá virada aqui pra gente. Na verdade, vocês vão perceber que nós sempre vamos trabalhar pegando essa alcinha. Só que quando o trabalho ele está do avesso virado pra gente, a alcinha é a que tá virada pra gente. Quando a gente tá com o trabalho pra frente, a alcinha continua sendo a mesma, só que aqui está do outro lado, certo? Bom, então já fiz aqui o meu primeiro ponto, o que eu vou fazer? Eu vou introduzir a agulha aqui no meio do ponto, tá? Então, ficou essa alcinha aqui pra frente, não passei nela, peguei só essa daqui. Lacei a minha agulha, venho e faço um ponto. Então, eu vou trabalhar pegando somente a alcinha, uma alça do ponto.
Então, vou fazendo isso até o final. Lembrando que o último ponto, nós vamos trabalhar ele normal, tá? Justamente porque o último ponto também vai ser aquele que a gente vai pular, né, o ponto e introduz a agulha naquele pontinho lateral que se formou quando a gente fez a correntinha, tá? Então, olha. Então, aqui no final, nesse ponto eu vou pular e vou fazer o último ponto nesse daqui, que foi aquela correntinha que se formou. Então, eu venho, introduzo a agulha, busco o fio, tá? Como a gente tá utilizando o barbante, e o barbante são vários fiozinhos juntos, às vezes pode dar uma emboladinha aqui. Bom, então puxei aqui, fiz o meu último ponto. Viro o trabalho aqui pra frente, então agora vocês já podem ver, olha, que se formou esse efeito aqui, que é esse daqui, tá? Do relevo. Então, o que eu vou fazer? Fio por trás da agulha, lacei, fiz uma correntinha. Primeiro ponto, introduzo passando embaixo das duas alças aqui, ok? Busco o fio e faço um ponto baixo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou introduzir a minha agulha somente nessa alcinha aqui de trás, tá? E vou fazendo os meus pontos baixos até o final. Então, vou até o final fazendo ponto baixo. Quando chegar aqui no último, o que a gente faz? Não introduzo a agulha aqui, vou introduzir a agulha aqui nesse pontinho. Ok? Então, gente, aqui nessa amostra, vocês já aprenderam como que a gente deixa a nossa lateral reta, como que faz esse ponto baixo relevo. Então, a quantidade de carreiras aqui também vai depender, tá? Do que você deseja, do que vai ser a largura da sua bolsa. Lembrando que a quantidade de correntinhas que nós fazemos vai determinar o comprimento dela, tá? E agora, a quantidade de carreiras que a gente for subindo aqui, certo? Vai determinar a largura da bolsa. Bom, lembrando que se você começou com 3 carreiras aqui de ponto baixo, passando embaixo das duas alcinhas, você tem que terminar aqui com a mesma quantidade, para não ficar desproporcional. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos supor, certo? Que a gente já terminou aqui o nosso trabalho, e aí nós vamos fazer o acabamento. Como que vai ser o acabamento? Eu vou cortar aqui o meu fio, e a gente vai esconder ele aqui atrás e vamos fazer uma borda de ponto baixo. Cortei então meu fio, estiquei a laçada, passei aqui na agulha de tapeceiro e agora o que eu faço? Eu viro meu trabalho aqui do avesso e eu vou esconder esse fio aqui atrás, tá? Vou passar ele aqui por trás, no meio dos pontos, para esconder. Aí a gente tem que prestar atenção que quando a gente puxar aqui, olha, a gente não pode esticar muito essa parte. Por quê? Senão vai ficar deformado. Então, puxa uma quantidade bem de leve, certo? Para ele não ficar deformado. Aí essa pontinha aqui, aí vocês vão escondendo mais e depois pode até colar a pontinha com aquela cola universal, ok? E aqui a gente faz a mesma coisa. Vamos esconder essa ponta aqui por trás, no verso do trabalho. Bom, então depois de já ter escondido o fio, tá? A gente vai fazer uma borda aqui ao redor com ponto baixo. Então, o que eu faço? Eu pego aqui o meu fio, eu começo sempre um pouquinho aqui antes da quina do trabalho, certo? E passo a minha agulha aqui embaixo dessas duas alcinhas e busco o fio. Busquei o meu fio,
vou laçar, fiz um pontinho. Eu faço esses pontos mais folgadinhos, tá? Não vou fazer apertado. Venho aqui no próximo, introduzo, busquei, fiz um ponto. E aí eu vou fazendo isso até a gente chegar aqui na quina do trabalho. Quando eu chego aqui, certo? Eu fiz meu último ponto, que é referente a dessa carreira aqui. E a gente tem que pensar o seguinte, eu tenho que fazer a curva do meu trabalho. Então, para fazer a curva do trabalho, eu posso ou fazer uma correntinha, tá? E aqui eu faço um ponto, ou eu posso colocar mais um ponto aqui. Aí vai ficar ao seu critério, certo? Vou colocar aqui mais um pontinho. Peraí que eu desmanchei esse. Fiz um ponto. Aí eu vou colocar mais um, que vai ser da curva do nosso trabalho. E aqui do lado, olha, eu vou colocar dentro desse mais um ponto, que já é o ponto referente aqui a essa carreira. Deixa eu cortar esse fio, que ele tá saindo aqui. Eu venho, coloco um ponto aqui, que já é referente a o primeiro ponto dessa carreira lateral. Então, aqui, olha, vou colocando os meus pontos, tá? Até a gente chegar ali na quina do outro lado. E a gente tem que ter o cuidado do seguinte, a quantidade de pontos aqui tem que ser a mesma quantidade de carreiras que você subiu o seu trabalho, certo? O mesmo acontece aqui desse lado, a quantidade de pontos que eu vou ter aqui é a mesma quantidade de correntinha que nós fizemos, certo? Então, se eu tenho 10 pontos aqui, eu vou ter que ter 10 pontos. Lembrando que a gente vai ter 4 pontos a mais no final no nosso trabalho, que vai ser um ponto referente à curva aqui, né, desse lado, outro dessa curva, outro dessa e outro dessa. Então, no final, nós teremos 4 pontos a mais. Aí, eu chego aqui no último ponto, fiz o meu último ponto dessa carreira. Aí, aqui, olha, eu já tenho que vir para essa carreira daqui. O que que eu faço? Aqui eu vou introduzir a minha agulha, vou fazer um ponto que é referente à curva do meu trabalho e outro ponto que já vai ser o próximo ponto aqui desse lado, certo? E aí, olha, eu vou introduzir na minha agulha aqui e fazendo essa minha outra carreira, tá? De pontos baixos. A gente vai introduzindo a agulha e fazendo os pontos baixos. Quando chegar aqui nessa esquina do trabalho, vai fazer a mesma coisa, colocar um ponto a mais, continuar trabalhando até a gente chegar aqui e fazer o fechamento. Bom, então eu já cheguei aqui no final e agora a gente tem que fazer o nosso fechamento. O que que eu faço? Vou cortar o meu fio, estico aqui a minha laçada, pego a agulha de tapeceiro, tá? Passo aqui e vamos fazer o fechamento. A gente tem que formar aqui uma correntinha. Então, o que que eu faço? Eu passo a minha agulha embaixo dessas duas alcinhas, levo o fio lá para trás e agora eu vou introduzir a agulha no meio aqui desse ponto, porque o meu fio está saindo daqui, passou para cá e ele tem que voltar aqui, certo? Introduzir e aí ele tem que passar por dentro desse calombinho aqui de trás também. Então, levei ele aqui para trás. O que que eu faço? Vou esconder esse fio aqui, costurar da mesma forma que eu já ensinei para vocês. Corto o excesso e posso colocar uma gotinha da cola universal, ok? E aí, o nosso trabalho, olha, ele vai ficar retinho da forma que eu ensinei, tá? Da gente fazendo as laterais daquele jeito, certo? E depois a gente faz esse acabamento aqui. Bom, a minha clutch aqui, que vocês vão me perguntar, ela ficou com, vamos medir. Na verdade, eu fiz aqui 40 correntinhas, tá? No comprimento, e aqui foi um total de 22 carreiras, ok?
Então, vamos medir, ver quanto que ela ficou. Eu tenho aqui 32 centímetros de comprimento por 19 de largura, certo? E aí, quando vocês terminarem aqui a clutch, o que vocês vão fazer? Vão definir a altura que vai ficar aqui o corpo da bolsa, tá? Eu já marquei aqui, coloquei aqui um marcador, porque depois a gente tem que fechar essa lateral, certo? Você pode fechar com ponto baixíssimo ou pode fechar indo costurando com a agulha de tapeceiro mesmo, ok? Então já marquei, aí vocês têm que marcar aqui a quantidade de ponto que vocês querem. E aí, como o nosso fecho, eu vou utilizar aqui uma pedra, o que eu fiz? Peguei essa pedrinha, tipo essas miçangas que você encontra em qualquer armarinho, essas lojas para bijuteria, tá? Utilizei aqui um fio de camurça, porque eu fiz o tassel também no fio de camurça, tá? Então eu peguei ele, passei aqui na pedrinha, trouxe aqui para trás e dei um nozinho. Aqui eu dei um nozinho no fio, joguei ele pra cá e dei um nó, porque vai ser a forma que a gente vai fechar aqui nossa bolsa. E aí agora a gente vai fazer o forro dele, tá? Que vai ser estruturado. Então eu vou utilizar a tela, vou mostrar aqui, já vou falar pra vocês, e vou utilizar também um tecido pra gente forrar. Existe também a opção de forrar no crochê, só que aí o forrinho no crochê, tá? Com a nossa telinha, eu vou ensinar nos cursos, tá? No FAO-RE Master Club e também nos cursos de modelos individuais. Bom, agora nós vamos fazer a estrutura da nossa bolsa. Eu vou utilizar aqui uma tela para estrutura, é uma tela plástica, e quem vende é a Dalu Machado, certo? dalu.com.br. Aqui eu tenho o Instagram dela, ok? E o WhatsApp. E todas as minhas alunas e seguidoras possuem desconto na compra da tela, tá? E dos outros materiais. Então, o cupom de desconto é FAO-RE. Eu vou deixar aqui na descrição o cupom de desconto, ok? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a minha clutch, vou medir a parte dela, tá, interna, um pouquinho menor. Por quê? Quando eu colocar aqui a minha telinha, certo? Eu tenho que deixar uma bordinha, porque depois a gente vai virar a nossa tela, vai fazer a costura e tal. E aí, então, eu corto ela um pouquinho menor, tá? Tanto na largura quanto no comprimento. E aí, você tem que levar em consideração o seguinte, que o seu trabalho, na hora de que você for costurar aqui, você tem que dar uma esticadinha, porque às vezes ele tende a diminuir, a enrolar um pouquinho, né? Então, você vai, estica o seu trabalho, vai dar forma nele, ok? E aí, vai medir aqui e vai cortar a telinha, ok? Bom, antes para aplicar, né, a tela aqui na bolsa, o que eu faço? Eu vou cortar um pedaço de tecido, tô utilizando aqui um tricoline, mas aí você pode utilizar também aquele tecido Aquablock, que é um tecido impermeável. E aí eu corto ele um pouquinho maior do que a tela. Por quê? Para prender o tecido na tela, eu vou utilizar isso aqui, que é Durex dupla face. Então, o que eu vou fazer? Vou passar o Durex aqui, dobro o meu tecido e colo. Coloco desse outro lado o Durex, dobro o tecido e colo. O mesmo desse lado e desse. Feito isso, nós vamos costurar com linha e agulha o nosso forro, tá? Nossa estrutura aqui na bolsa, ok? Bom, então eu coloquei aqui a minha fita, vou retirar a outra parte, tá? Que eu já coloquei aqui o Durex, retiro. E aí vocês vão medir direitinho e vai dobrar aqui o tecido. Vai esticar ele, vai dobrar e vai prendendo, certo?
Prendi. Aí agora vocês vão fazer o mesmo aqui do outro lado. Então, como você já prendeu esse lado, na hora que você for prender esse outro lado aqui, você tem que dar uma esticadinha no tecido, tá? Pra ele não ficar sobrando pano aqui, certo? O mesmo aqui desse lado e desse também. Só um detalhe, existe outra forma, como já falei, que você pode fazer o forro no crochê, tá? Nesse vídeo eu tô ensinando no tecido, com forrinho de tecido, mas a gente também pode fazer com o crochê, que aí vai ser de uma outra forma que a gente vai aplicar. Eu vou ensinar isso no Master Club. Bom, então aqui já colei todo o tecido, tá? Aqui na pontinha vocês têm que dobrar para ficar um acabamento certinho, certo? Dobra a pontinha aqui pra dentro e cola. E aí agora, gente, olha, é só medir aqui certinho, esticar a bolsa, pegar a linha e a agulha e ir costurando aqui. Uma dica, vocês podem costurar, se quiser, com aquela linha invisível, que é como se fosse uma linha de nylon. Na verdade é uma linha de nylon, só que ela é bem fininha. Então aí vocês vão, e aí fica bem perceptível. Então vocês vão costurando, passando aqui, pegando no tecido e aqui na bolsa e vai costurando todo o forro aqui na bolsa, tá? Lembrando de esticar aqui o seu trabalho, porque a gente esticou ele aqui para os lados antes de cortar, para medir a telinha, né? E cortar. Então é isso, gente. Agora só costurar aqui a nossa estrutura no corpo da bolsa. A linha de costura é essa daqui, olha. Nem dá pra ver direito o fiozinho dela, porque é bem discretinho, ele é bem fininho. Então se chama linha invisível. Olha, gente, então eu já costurei aqui essa parte. E aí, eu vou dar aqui uma dica pra vocês, tá? Costurei só essa parte daqui. Quando vocês forem introduzir a agulha, vocês vão passar a agulha por esses calombinhos aqui do meu fio, tá? Vou aproximar aqui pra ficar melhor. Então, vocês vão fazer o seguinte: passa a agulha aqui por esses fios, por esses calombinhos, e vai passar a agulha pela tela, saindo aqui no tecido do outro lado, tá? Não passa só no tecido, não. Passa pela tela também. Como ela é uma tela plástica, você consegue, ela é toda furadinha, então, olha, é fácil de passar. E aí vocês vão costurando. E como a gente tá utilizando essa linha aqui, não fica marcado, ok? Bom, gente, então já costurei todo aqui, tá? O meu forrinho, olha, tá todo preso. E agora o que a gente tem que fazer? Fechar aqui as laterais. A gente pode fechar em ponto baixíssimo, tá? Ou costurando com a agulha de tapeceiro e o fio que a gente utilizou aqui na bolsa. Vocês vão definir a quantidade, né? Como eu falei, de pontos. Então, a mesma quantidade que eu tiver desse lado, eu tenho que ter desse. Então, eu coloquei aqui os meus marcadores, tá? E aí, a gente vai fazer o fechamento aqui da lateral. Bom, gente, então, olha só. Eu já costurei aqui essa lateral. E aí, eu vou costurar essa outra aqui pra mostrar pra vocês. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou passar a minha agulha pegando somente uma alcinha desse lado e uma alcinha desse. Então, eu vou passar 2 vezes em cada buraquinho. Então, olha, começo aqui pelo meu... A gente pode começar tanto aqui por baixo quanto aqui por cima. Vou começar aqui por baixo, tá? Deixa esse fio pra lá. Fazer o seguinte. Então, tem que vir aqui. Esses 2 pontos tem que se encontrar, certo? Então, a gente ajeita. E aí, eu faço o seguinte. Venho aqui,
passo em um ponto, passo no outro. Aí busquei aqui o meu fio. Esse pedaço de fio eu vou deixando aqui por dentro, porque conforme a gente for tecendo, a gente vai deixando ele preso. Como? Olha, passei uma vez, né? Então, vou passar novamente no mesmo buraquinho. Passei aqui novamente. Aí, esse fio vai ficando aqui por dentro, tá? Aí, eu venho no próximo buraquinho aqui, no meu próximo ponto, introduzo aqui a minha agulha e venho no próximo, tá? Então, cada buraquinho a gente vai passar a agulha com o fio 2 vezes. Passei uma, passei 2. E aí, esse fiozinho de dentro, a gente vai deixando ele já preso, tá? Então, aqui, novamente, vou pro próximo, olha, aí a minha agulha faz isso, ó, o fio fica aqui, porque quando eu passar aqui no outro, ó, ele vai ficar aqui e vai prender. Então, vamos puxando, costurando, passei uma vez nesse buraquinho, vou passar a segunda vez, certo? Então, não tem mistério nenhum. Então, só continuar costurando até chegar aqui. Então, gente, eu já cheguei aqui no final. E aí, agora, o que que eu faço? Eu pego esse fio e vou passando ele aqui por dentro, tá? Pra ele sair aqui assim. Vamos lá. A gente vai passando ele com cuidado. Depois pode jogar mais um pouquinho lá pra baixo, tá? A gente sai aqui atrás, dá uma ajeitada e a gente vem aqui, corta o nosso fio. Vocês podem costurar mais, tá? Até lá no final. Corta o fio, coloca uma gotinha da cola bem discretamente, tá? Só uma gotinha mesmo, pra não ficar marcado. E uma dica que eu vou dar pra vocês. A primeira vez que eu fiz essa clutch, ela não tinha o forro, né? Não tinha estrutura. Então, ela fechava aqui tranquilamente com esse fecho. Como eu coloquei o forro, olha, ela tende a levantar, porque tem uma estrutura aqui. Então, o que que vocês vão fazer? Vão costurar 2 botões imantados, um aqui e aqui também, tá? E aí, mesmo com esse fecho aqui, olha, o fecho vai dar um detalhe, um charme a mais na bolsa. E aí, vai fechar aqui com o botão imantado e essa aba aqui da bolsa vai ficar presa. E depois, é só vocês colocarem aqui o tassel para dar mais um charme na bolsa e ela está pronta. Então, vou mostrar aqui dentro para vocês. Ficou uma bolsa super bem acabada, tá? Como eu falei, podem utilizar outro tecido. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar na descrição o cupom de desconto e a lista dos fornecedores e materiais. E também vou deixar o link do VRE Master Club, que é o nosso clube do crochê, onde a cada mês você recebe a aula de um modelo de bolsa. Nós hoje já temos mais de 20 modelos disponíveis, certo? Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, curte, se inscreve no canal e divulga para as amigas. Um beijo e até a próxima!